Boa noite mais uma vez. Eu sempre que venho aqui, eu falo, né? Com minha alegria, fico muito feliz em estar aqui com vocês, em estar podendo falar um pouquinho de Evangelho, uma satisfação muito grande. E hoje nós vamos falar sobre família. De todos os temas que eu estudei para vir aqui, pesquisei para falar com vocês, olha que interessante. Esse foi o que eu mais encontrei subsídio. Esse foi o que eu mais encontrei assunto para falar. A família. Tem tanta coisa boa para se falar disso. Bom, mas nós vamos nos basear no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Mais especificamente no item 3, que é piedade filial. E no capítulo 22, também do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus uniu. Bom, então vamos falar um pouquinho da família. E na verdade é assim, se nós formos analisar mesmo, nós formamos uma família. A família Pedro Luiz, não é verdade? É uma família. Nós vamos ver por quê. Família. O que eu encontrei para conceituar família. É uma instituição divina que estreita os laços sociais. É o maior patrimônio que Deus nos concedeu. A primeira escola para o espírito imortal, onde a sala de aula é o lar. É a base da sociedade, onde aprendemos a amar. Bem, olha que coisa interessante. Vamos voltar de novo. Vale a pena a gente... boa noite, seja bem-vindo. Família é uma instituição divina, não uma instituição humana, é uma instituição divina, que estreita os laços sociais. Ela estreita os laços, ela permite que nós nos relacionarmos. É o maior patrimônio que Deus nos concedeu. Olha, o maior patrimônio que nós temos, nós muitas vezes não valorizamos. Mas o bem maior que nós podemos ter aqui é a nossa família. Não existe bem maior. Depois vocês vão perceber que nós não estamos falando de família consanguínea, família do sangue. Nós vamos chegar lá. É a primeira escola para o nosso espírito imortal, onde a sala de aula é o lar. Lá é nosso lar, é a nossa sala de aula, onde nós aprendemos, onde nós exercitamos as coisas. É a base da sociedade, é onde nós aprendemos a amar. É a base da nossa sociedade. Vale a pena a gente destacar uma coisa importante que está acontecendo na nossa sociedade. Um movimento reivindicando coisas sem usar violência e sem desrespeitar ninguém. É assim que nós devemos agir na nossa família. Nós formamos uma grande família, a família brasileira. E se nós queremos pedir alguma coisa, nós temos que respeitar o outro. Nós temos que saber pedir, saber exigir aquilo. Isso é muito, muito legal mesmo. Né? Uma demonstração de uma elevação. Nós estamos crescendo. Bem, mas vamos lá então. Vamos falar dessa família. Existem dois tipos de família. Espiritual e a corpórea. Espiritual é formada pela afinidade e afeição. Como é? Nós nos
somos todos nós filhos do mesmo Pai? Deus nos criou a todos. É o mesmo Deus que criou a mim, que criou a cada um de vocês, criou a humanidade inteira. É o mesmo. Se Ele é o mesmo Deus, nós somos filhos do mesmo Pai. E se nós somos filhos do mesmo Pai, nós formamos a mesma família espiritual. Mas por que então as pessoas às vezes não sentem isso, não se relacionam? Porque falta afinidade. Então, para nós pertencermos a uma família espiritual, basta apenas nós termos afinidade. Não precisa nós termos encarnado aqui ou reencarnado aqui e termos sido os irmãos, pais ou qualquer outro parentesco. Olha que simples, não é? Essa é a família espiritual. Ela é feita pelos vínculos afetivos. Então, apenas a gente simpatizar com as pessoas, já fazemos parte da família. O Cristo, tem uma passagem do Cristo, quando ele estava na casa de Zaqueu e eles estavam tomando a refeição, mas tinha tanta gente que eles mal podiam se alimentar. E aí chegou alguém para o Cristo e disse assim: olha, lá fora está sua mãe e seus irmãos a lhe procurar. Aí Cristo, respondendo, disse assim: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Claro que o Cristo não quis menosprezar os laços sanguíneos que ele tinha com a mãe. Não. Ele veio mostrar essa família que nós estamos falando. Ele quis levar esses laços para a espiritualidade. Dizer, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não é? Então ele quis mostrar isso que nós estamos falando. Essa grande família que nós pertencemos. Bom, no Livro dos Espíritos, uma pergunta a 775, pergunta-se o seguinte: qual o resultado do relaxamento dos laços de família? Quer dizer o seguinte: se nós deixássemos de lado a família, não valorizássemos como nós devemos valorizar a família, qual seria o resultado disso? A resposta dos nossos amigos espirituais: recrudescimento do egoísmo. Nós vemos no Evangelho que a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Todos os males que nós sofremos têm origem no nosso orgulho, no nosso egoísmo. E ele diz que se nós relaxarmos esses laços, o egoísmo vai crescer. Nós vamos ficar mais egoístas ainda. Então nós temos que, mais uma vez, valorizar a família. Seja ela espiritual, seja ela corpórea, consanguínea. Bom, mas certos pais, eles não entendem assim. Então eles cometem erros, enganos. E aí no Evangelho, foi questionado também sobre esses pais que não cumprem as suas obrigações. Aí os nossos amigos responderam assim: cabe a Deus puni-los, não cabe a nós, nem aos filhos, nem aos parentes. O pai é que vai proporcionar a ele oportunidade de reparação. Então, quando os pais erram com os filhos têm que entender, perdoar, exercitar o perdão e deixar que o Criador que proporcione a oportunidade dele acertar, dele reparar. Bom, também, quando foi perguntado ao Cristo qual é o maior mandamento da lei, aí o Cristo respondeu: amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. E muitas vezes nós paramos para perguntar: mas quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? Nosso próximo é aquele que está lá na nossa casa.
Nosso próximo é aquele que muitas vezes nos faz exercitar a paciência, exercitar a benevolência, a indulgência, o perdão. É esse o nosso próximo, é esse que nós temos que amar. Existem crianças morrendo lá na África, como existe aqui no Brasil, mas muito mais nos países pobres. Mas por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nós temos que nos relacionar com os nossos irmãos daqui, o nosso próximo daqui. Então é com esse que nós vamos exercitar, muito mais do que com esse. Não estou dizendo que a gente não deva fazer uma oração por eles, ou até de repente mandar alguma coisa. Não, mas não adianta eu me preocupar com eles se eu, na minha família, com aqueles que são os meus próximos, eu não fizer isso. É hipocrisia. Eu me preocupar fazer por eles e não fazer por aqueles que Deus colocou comigo. Não é verdade? Primeiro a caridade no lar, depois eu estendo essa caridade. Bom, mas a família é um assunto que não preocupa apenas a sociedade. Os psicólogos, os sociólogos, os antropólogos, todos eles se preocupam com a família. Com o que está acontecendo, com as mudanças que estão acontecendo na família. Vocês querem verem uma coisa? Pesquisa do IBGE. As crianças que estão nesse FEBEM, nessas instituições aí de correção, a maioria delas, quando eu digo maioria, aproximadamente 80% delas, elas são filhos de pais separados ou ausentes. O fato dos pais serem separados não quer dizer que os filhos não são bem cuidados, não é isso. Às vezes eles se separam mesmo, o pai não se separa da mãe, ele se separa da família, né? Então, a separação, né, afeta, mas nesse sentido. E pais ausentes, eles estão lá por quê? Porque eles perdem o modelo, eles perdem a direção, porque eles não têm aqueles que mostram o caminho para eles. Bom, mas a família, antigamente, ela era uma família patriarcal. O pai mandava em tudo o que ele falasse, mãe não discutia, filho não discutia. E o tempo foi mudando. Com essa revolução feminina, algumas famílias passaram a ser matriarcal. Então a mãe começou a mandar. Era a mãe que mandava. Hoje o que está acontecendo? Existe um novo tipo de família que é a filial. O filho pequeno é que manda nos pais. Vocês vão encontrar por aí pessoas que o filho é que diz se vai sair, se não vai, se vai pôr roupa, se não vai, onde vai. O pai quer ir num lugar, o filho, não, vamos lá para outro. Enfim, as crianças que estão mandando. E tem também a monoparental, que tem ou só um pai, ou só a mãe, e ela que comanda. Seja qual for dessas famílias, aquele que manda, ele tem que ser uma pessoa capacitada para aquela função. Porque senão a família vai ter problema. É o pai que vai mandar? Ele é capacitado, ótimo. Ah não, não é o pai, é o filho que vai mandar. Ele é capacitado? Uma criança de 7, 8, 10, 12 anos tem capacidade de mandar numa família? Raramente tem. Se tem, que mande. Se não tem, que seja quem estiver capacitado, ou o pai ou a mãe. Não é verdade? É uma coisa até que lógica. Bom, ok. Mas, para a família conviver bem, para que uma família tenha harmonia, paz, eu
relacionei aqui alguns sentimentos, algumas atitudes que é preciso exercitar lá. Tolerância. Nós temos que ser tolerantes com os nossos parentes, com aqueles que convivem conosco. Exige às vezes da gente sacrifício. Temos que fazer sacrifício, muitas vezes dentro da família. Abnegação. Às vezes nós temos que esquecer um pouquinho de nós e pensar no bem-estar da família. Carinho. Temos que sempre agir com carinho com os nossos familiares. Respeito. Hiper importante, nós temos respeito. Afeto. Está relacionado com carinho também. Dedicação. Nos dedicarmos a eles. Sinergia, isso já é muito pessoal, né? Nós precisamos estar nos sentindo bem em estar com eles. Eliminar os sentimentos ruins, os pensamentos ruins e benevolência, temos que ser benevolentes. Indulgência, temos que também ser indulgentes. Exercitar o perdão, a resignação, paciência, temos que ter paciência e calma. Isso sempre tem que haver dentro da família. E é tão importante que também no Livro dos Espíritos existe uma lei que fala só da reprodução. Porque um dos objetivos de se formar a família é o de ter filhos e um dos objetivos. E se reproduzir. Bom, para isso nós chegamos no casamento. Eu falei que era muito extenso, casamento. Existe tipo de casamento, monogamia, poligamia, existem pessoas que não querem casar, celibato, existe o voto de castidade. Muitas vezes nós confundimos celibato com voto de castidade. Os celibatários não é que eles não praticam sexo, é que eles não se casam, mas eles têm a vida sexual ativa. Quem não tem a vida sexual ativa é quem faz voto de castidade. É diferente. Bom, vamos lá. Monogamia. Primeiro, a questão 695 do Livro dos Espíritos pergunta assim: será contrário à lei da natureza o casamento? Então, se o casamento é contrário à lei da natureza. É um progresso da humanidade. Resposta. A abolição do casamento é um retrocesso à época da caverna. Casamento é necessário. Não estamos falando aqui que é necessário a gente ir lá na igreja, fazer todo aquele ritual. Não. Mas a união, o estado de duas pessoas. Não precisa ter esse ritual, essas coisas. Não somos contra também. As pessoas que querem ir até a igreja, ótimo. Tudo bem, a gente tem que se entender bem. Mas isso não é necessário para que você monte uma família. Bem, vamos lá. Agora, nós estamos falando de casamento. Antigamente, era mais comum o homem ter N mulheres. Né? Salomão tinha 700, se eu não me engano, não estou falando de cabeça, 700 esposas. Corajoso, né? Tudo bem. Mas assim, era uma prática normal. Né? Bom, mas com a evolução da humanidade, essas práticas vão diminuindo. Então o homem passou a ser monogâmico. Né? Bom, agora aquela história que a gente fala de almas gêmeas. Deus não nos faz pela metade. Deus nos faz inteiro. Alma gêmea é muito bonito essa coisa. Mas são almas afins, almas que se gostam, que têm sentimento, mas não é metade do outro, que Deus nos cria na metade. Deus nos cria seres únicos. Então é claro que existem seres afins, mas essa história de alma gêmea não é verdade. Bom, mas por que se casa então? Por que as pessoas, o que leva as pessoas a se casar? Solidão,
para sair de casa, para não ficar com a titia, para adquirir uma posição social melhor, para ter uma vida sexual estável, ou então elas confundem amor com paixão, ou então porque realmente se amam. Todos esses motivos. Agora, por que as pessoas se separam? Segundo o IBGE também, a cada 10 casamentos hoje, depois de 2 anos, 4 dessas pessoas vão estar separadas. Olha só, um percentual grande, 40% das pessoas que se casam hoje, por exemplo, daqui 2 anos, 4 casais desses 10 vão estar separados. Mas por que eles se separam? O alcoolismo, as drogas, traição, incompatibilidade de gênios, violência doméstica, problemas financeiros, problema de doença, fofoca muitas vezes causa separação. E a possessão, muitos acreditam ter a posse sobre o outro. E também confundir amor com paixão. As pessoas se apaixonam, ficam naquela ânsia, querem casar, se casam, depois a paixão esfria e acabou o casamento. Confundem paixão com amor, isso é grave, é muito grave. Bom, mas isso não quer dizer, gente, que nós não temos que ter uma chance. Quer dizer, quando foi perguntado aqui se a indissolubilidade do casamento é contra as leis de Deus. Não. As leis de Deus não são contra a indissolubilidade do casamento, do divórcio, mais especificamente do divórcio. Por quê? Porque o divórcio, ele simplesmente vai separar de direito o que já está separado de fato. Não é? As pessoas já se separaram, mas ela quer oficializar. Não é o divórcio que separa, é elas que já se separaram. E aí ele só veio oficializar. E é como nós falamos, as pessoas têm que ter direito de ter uma vida conjugal, uma segunda, uma terceira, enfim. Não é? Porque não deu certo o primeiro, não quer dizer que não vai dar certo no outro. E tem que respeitar isso. Às vezes as pessoas se enganaram e não se dão bem juntas. Se separam e às vezes se dão melhor ainda depois de separar. Se respeitem, convivem. Não é? Ok? Então, agora, importante também, esse é o plano B. Que nós falamos, quando as pessoas se separam e elas têm filhos, elas não estão se separando da família. Elas estão se separando o casal apenas. Então, o pai ou a mãe, aquele que fica criança, tem que entender que o outro precisa participar, conviver e ter as suas obrigações para com aqueles que são os filhos dele. Né? Então, ok. Filhos. Eu falei que era tanta coisa, eu pulei um monte de coisa aqui, mas filhos. Duas coisas interessantes que eu encontrei aqui é assim, nós nos enganamos quando eu falo assim, eu tenho N filhos, eu trato todos eles igual, olha, compro roupa igual, compro presente igual. O Evangelho nos mostra, nós não tratamos pessoas diferentes da mesma maneira. Deus não trata as pessoas, os filhos dele, diferentes da mesma maneira. Filhos diferentes nós tratamos de forma diferente. Se você tiver filhos diferentes e fizer isso, você vai ter problema lá na frente. Porque eles são diferentes e você está tratando eles iguais. Um deles você está favorecendo, certo? E o outro você está depreciando. Pegamos na Bíblia Caim e Abel, né? Não é verdade? Por que Caim matou Abel? De tanto ser desprezado? Segundo o Velho Testamento. Então não se trata filhos diferentes de maneiras iguais. Você tem que tratar de maneira diferente. É lógico, coerentemente, com respeito, com educação, com justiça, mas não
iguais. E eu já falei também, se os nossos pais erraram conosco, nós não temos que tentar ao máximo evitar os erros com os nossos filhos. Nós não podemos cometer os mesmos erros. Nós temos que tentar aceitar e entender. Bom, para fechar mesmo, na família, eu não falei dos tipos de casamento. Ó, casamento transcendental. Duas almas evoluídas que se unem com o objetivo do bem geral. Esse é um casamento transcendental. Casamento forçado, arranjado. Antigamente era assim. Fazendeiro rico, o amigo fazendeiro rico, ele tinha um filho, ela tinha uma filha, vamos casar os dois. Casavam. Eles nem se conheciam, chegavam lá, se conheciam no casamento. Sacrificial. Um é muito evoluído, o outro é pouco evoluído. Então ele vem junto para que aquele faça o outro crescer. Então esse é o sacrificial. Acidental, é aquele que nós falamos da paixão. Se vislumbrou, tal, foi lá e acidentalmente casou, provavelmente não dura muito. Expiatório, aquele que existem compromissos anteriores e os dois vêm juntos para juntos resgatar. Esse é o expiatório. E os afins, esses são raros, mas existem. São aqueles que realmente as pessoas se amam, se casam e aí constituem uma família. Bem, gente, mas para fechar, ainda eu pulei várias coisas aqui, me impressionou mesmo a quantidade de assuntos, né? Mas para fechar é assim, que bom se nós percebêssemos isso, que nós somos uma grande família. Não nos prendamos a laços corpóreos. Nós somos todos filhos de Deus. Todos irmãos. E quando a gente chegar na espiritualidade, essa família que é pequenininha, corpórea, aqui vai se tornar uma família enorme. Porque todos que nós gostarmos de lá e simpatizarmos, serão parte da nossa família. E nós estamos treinando para isso. Sabia que nós estamos treinando para isso? Sabe como? Agora é uma opinião minha, vocês me desculpem se eu estou errado, mas eu não acredito que esteja errado. Quando você pega essas redes sociais, que é o Orkut, Facebook, Twitter e os demais, o que é isso? É você trazer as pessoas que você se afiniza para o seu convívio diário. Você não pode estar fisicamente com ela, mas você sabe o que está acontecendo com ela, você manda um recado, você não adiciona lá as pessoas que você não gosta. Quem adiciona no Facebook as pessoas que não gostam? A pessoa pede para o seu amigo, você fala, não quero. Não é verdade? E quem está lá? É as pessoas que nós nos afinizamos. Quem são as pessoas que nós nos afinizamos? Os nossas famílias espiritual. Não é um raciocínio correto? Eu acredito que sim. Já é um treinamento para nós aprendermos a aumentar a nossa família em vez de ficar preso. Imagine se nossa família corpórea, em vez de ter 100 pessoas, tivesse 5.000 pessoas. Quando que nós íamos encontrar? Quando que nós íamos estar com ela? Não dá tempo. Primeiro de distância e tempo. Então, essas ferramentas fazem isso. Nós estamos treinando já a trabalhar nossa família espiritual. Não é? Pois é isso, gente. Vamos tratar com carinho, com amor a nossa família, com paciência. E todos nós viveremos o melhor, não é isso, Onésio? Obrigado. Obrigado, eu.